A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos dando início em mais uma aula, né? Da Escola Bíblica Dominical, aqui no canal do Pastor Edivaldo. E desta feita nós estaremos abordando a lição de número 10, que traz por título Ética Cristã e a Vida Financeira. Ética Cristã e a Vida Financeira. O textuário desta lição está lá em Isaías, capítulo 55, em versículo 2, a parte A do versículo, onde o profeta ele faz duas perguntas. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tá, então, partindo deste pensamento, ou dessas duas interrogações, a verdade prática, ela gira em torno do seguinte pensamento: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. E a leitura bíblica, ela está no livro de Crônicas, capítulo de número 29, e dos versículos 10 a 14, e é a primeira carta de Paulo a Timóteo, os versículos 6, capítulo 6, melhor dizendo, dos versículos 8 a 10. 8 a 10. Aí ele vai trabalhar com três objetivos básicos, em cima de um objetivo geral. O objetivo geral é mostrar a importância de o crente administrar bem as suas finanças. Então, a ideia que nós vamos estar desenvolvendo aqui, à luz da palavra de Deus, a importância que o cristão ele tem em administrar os seus recursos, né? Então, aqui parte da administração ou da economia familiar, da economia pessoal, e que envolve também até a própria economia da igreja. Sabemos que ética cristã, ela apresenta normas, ou seja, instrumentos que indicam e medem a correção moral, à vista dos negócios que estão relacionados ao dinheiro. Prova disso que o textuário, nós vimos que o Isaías, o profeta Isaías, ele faz duas interrogações e está relacionado a valores monetários. Valores monetários. Então, quando nós partimos desse princípio, a norma bíblica, na forma bem objetiva, ela ordena e exige o que é melhor para nós. Quando você pega um código de ética, o pensamento geral é basicamente este. Por outro lado, se as normas, além de ordenar, ela exige daquele que faz parte da comunidade ou da família de Deus, do reino dos céus, por outro lado, aquele que está incluído no reino de Deus deve pensar, sentir e agir em conformidade com este código de ética. Ou seja, então o comentarista da lição, ele apresenta no primeiro tópico uma teologia para a vida financeira. O que a Bíblia ela ensina acerca da vida financeira? Por outro lado, devemos compreender a importância de se fazer uso de meios honestos para ganhar dinheiro e discutir a forma correta de se empregar o dinheiro. Tá, então isso nós chamamos
de a teologia para a vida financeira. Teologia para a vida financeira. Então, Deus, ao criar o homem, de imediato, ele foi criado já com capacitações ou capacidade para ser um administrador, tá? E o que a Bíblia apresenta então como padrão ou modelo para a vida financeira do cidadão? Se o homem ele tem capacidade, dentre outras, de gerenciar os recursos, os valores que ele tem em sua mão, tá? Então, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, se a Bíblia ela aborda uma série de valores que vão abranger todos os segmentos da vida, todas as áreas da vida, e também não deixaria de apresentar princípios para a vida financeira. O primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte, que o equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias, tá? Então, partindo desse princípio, quando nós analisamos essa questão do dinheiro, uma das coisas que nós vamos ver que o dinheiro, os recursos monetários, é uma espécie de instrumento usado na forma de moedas e notas, utilizado na realização de trocas comerciais. O dinheiro, então, ele serve como instrumento monetário para realizar trocas comerciais de bens, serviços e todo tipo de ação sob a qual precisamos empenhar um determinado valor. Tá? Então, todas as transações e quase todas as ações que nós desenvolvemos no mundo social em que nós vivemos, dependemos dos valores ou do dinheiro para que essas transações elas venham ser realizadas. Tá? É interessante que a origem desse termo dinheiro, quando você pega a etimologia da palavra, remete-se ao latim uma palavrinha que é denarius, o nome dado à moeda que os romanos utilizavam nas suas trocas comerciais. Tá? Então, partindo desta visão, aqui no primeiro tópico, o subtópico 1, ele vai dizer que dentro da teologia da vida financeira é necessário que haja aí uma finança ou uma vida financeira equilibrada. E por último, no segundo tópico, ele vai abordar a questão do perigo do amor ao dinheiro. Tá? Então, a vida financeira ela tem que ter o equilíbrio. Ou seja, eu não preciso ser muito rico, não preciso ter muitas posses e também eu não posso estar nas raias de uma pobreza extrema. Quando então analisamos essas questões, que eu preciso de equilíbrio e não posso amar o dinheiro, então existem cristãos que são ou estão somente ligados ou são movidos, são dirigidos pelos valores terrenos, enquanto que a sua vida deveria ser regida pelos valores divinos. Então é neste diapasão que a área financeira ela passa a provocar inúmeros problemas, ou seja, o cristão ele não é o mordomo
das suas finanças. Muitas vezes ele é escravo da mesma e dos recursos ou dos valores que ele tem. Tá? Então, o subtópico aqui 2, quando ele diz do perigo do amor ao dinheiro, o cristão ele deve levar em conta algumas coisas, tá? O dinheiro ele tem o seu valor, ele não pode ser super valorizado, tá? Porque muitas vezes, somente na sociedade em que nós estamos vivendo hoje, há uma ênfase muito grande ao consumismo, ao materialismo, pelo viver na moda, pela procura de status e muitos outros patamares que a sociedade, em tese, ela exige das pessoas. E quando se tem uma vida apoiada sobre falsos valores, o crente sai das teias do embaraço e se envereda a prática de pecados como a soberba, a ganância, a inveja, o roubo, o furto e assim por diante, tá? Então é necessário que o cristão ele tenha esses certos cuidados, tá? Ter uma vida financeira equilibrada e não amar o dinheiro mais do que o seu Senhor, mais do que a Deus, tá? Quando nós olhamos para o quadro do nosso país hoje, principalmente nas ações do Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, as polícias investigativas, como a Polícia Federal, nós vamos perceber o quanto as pessoas elas amam o dinheiro, ou seja, o dinheiro está colocado em primeiro lugar em suas vidas. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a administração financeira, ou seja, o que ela fala da mordomia, né, da mordomia das finanças. A Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus e servos de Deus, e nesta sublime posição é que devemos desenvolver a nossa vida terrena, fundamentados na soberana vontade de Deus, para não incorrermos em um desequilíbrio na nossa vida financeira, colocar o nosso coração nas riquezas e comprometer a nossa vida, tanto moral e espiritual, por causa dos valores terrenos e por causa do dinheiro. Então, a Bíblia, ou quando nós vamos analisar essa questão da vida financeira, nós precisamos primeiro ver o que a Bíblia ela vai dizer sobre isso. O que é que a Bíblia vai dizer sobre isso? E o cristão, ele precisa agir de acordo com a palavra de Deus. Então, veja bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus como um código de ética e que moralmente nós precisamos nos comportar de acordo com tal, 4 coisas nós precisamos ter em mente e não podemos perder isso de vista. Primeiro, que a Bíblia, ela também é um livro de preceitos ou de mandamentos para a comunidade cristã ou para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. E geralmente, mandamento, a lei, ela tem um caráter impositivo, ou ela impõe regras
pelas quais nós devemos dirigir as nossas vidas. Tá? Então você vai ter ali direitos e deveres que precisam ser observados. Tá? Quanto a essa questão do dinheiro, nós precisamos sistematizar ou juntar aquilo que a Bíblia trata acerca da administração financeira ou da mordomia cristã em relação às finanças. Por outro lado, além dos preceitos, dos mandamentos, que é impositivo, com deveres e direitos, temos os princípios. A palavra de Deus vai apresentar os princípios. O que são princípios? São aquelas diretrizes da vida, tá? Tudo o que precisamos para uma vida justa, reta e santa diante de Deus. Então eu tenho os preceitos, os mandamentos. Então esses preceitos e esses mandamentos, eles vão apresentar em princípios de vida, aonde nós precisamos nos enquadrar dentro dele. Por outro lado, a Bíblia, ela apresenta as profecias e dentro das profecias, nada mais e nada menos, são os atos de Deus na história da humanidade. Ou seja, precisamos conhecer como é o relacionamento moral de Deus com a humanidade dentro do processo histórico. Então nós vamos perceber dentro do tecido sagrado ou das escrituras como Deus ele trabalha, como Deus ele age, tá? Muitas vezes punindo, muitas vezes enaltecendo as pessoas que assim o fazem. E por outro lado, tem uma outra palavrinha que é a sabedoria, tá? É a vida prática em si, como responder a Deus, isto é, com as nossas ações, tanto moral, social e espiritual. Então, nós precisamos ter noção, principalmente desse quadrilátero, que é preceitos, mandamentos impositivos de Deus, os princípios, diretrizes para a vida, a profecia bíblica, onde vai demonstrar os atos de Deus em relação aos homens, e sabedoria, como é que eu vou me comportar, a minha prática de vida em relação aos preceitos, princípios e as orientações de Deus através das profecias, o tratamento diário de Deus com os homens. Muito bem. Com esses esclarecimentos, tá? Então você tem aí a pergunta de Isaías, dizendo que por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tá? Então a ideia que se tem aqui é que Deus ele orienta a nação, o seu povo na época, que a vida social deles, a vida moral e espiritual estava em descompasso com os preceitos de Deus e com os princípios estabelecidos por Deus, ao ponto deles estarem esbanjando ou gastando mal aquilo que eles ganhavam. Eles não tinham o devido cuidado para a aplicação. Então aqui temos então implícita a ideia de administração. E o que é administração em termos gerais? Administração é o processo que envolve planejamento, organização, direção e controle
com a finalidade de promover o bom uso dos recursos. Tá? Então vamos repetir novamente aqui. A administração é um processo que envolve planejamento, organização, direção, controle, com a finalidade de promover o bom uso dos recursos ou dos valores ou do dinheiro que se tem. Então, quando você pega a interrogação que Deus faz através de Isaías, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, é necessário planejamento, é necessário se organizar de tal maneira que os recursos eles venham ser devidamente distribuídos, tá? De uma forma diretiva correta e estabelecer o controle para que todas as necessidades elas venham ser satisfeitas. Tá? Então, nós vamos analisar aqui alguns pontos aqui, ou alguns princípios, assim podemos dizer, que destacam o cuidado que nós temos que ter na administração dos nossos recursos, no planejamento, na direção e no controle, não perdendo os princípios ou a orientação apresentada na Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui um dos princípios básicos, está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10, aonde o Salomão diz: honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso aqui é um princípio de vida, tá? E que não se cabe somente a Israel. Se cabe, é um princípio que tem um caráter social e tem um caráter espiritual, tá? É reconhecer Deus como o doador de todas as coisas. Haja visto que no livro de Crônicas, na leitura em classe aí, vocês vão perceber que Davi, ele tinha esta sensibilidade. Quando nós olhamos aí nos versículos de 10 a 14 aqui da lição, vocês vão perceber. É interessante que os versículos 11, 12 e 13, ele vai dizer assim: tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és Senhor, o reino, e tu o exaltaste sobre todos como chefe. Então ele coloca aqui, exaltando a força de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, dizendo que tudo o que há nos céus e na terra pertencem a Deus. E aí ele vai dizendo que Deus está exaltado sobre todos como chefe. Então Deus, ele é o Senhor de todos os seres humanos, inclusive dos crentes, que ele tem como filhos e como servos peculiares dele. Peculiares deles. Quando nós lemos lá a primeira carta de Pedro, nós temos esta noção.
O versículo 12 do texto da leitura em classe diz assim: riquezas e glória vêm de ti, vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesses poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Tu damos. Tá? Então, a grande ideia, quando você pega o versículo 10 e 3 de Provérbios, capítulo 3, você vai entender o seguinte: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, certamente, o equilíbrio e a bênção da vida financeira, ela começa pelo reconhecimento de quem é Deus. Aqui está se falando quando a pessoa ela utiliza os meios honestos para adquirir os seus valores. Nós não estamos falando aqui daqueles que enchem os seus celeiros através de suborno, através de julgamento errado, através do roubo e assim por diante. A ideia, o princípio da palavra aqui é para aqueles que usam os meios honestos para ganhar o dinheiro, tá? Então, é necessário o equilíbrio e a bênção na vida financeira, tá? Ela começa pelo reconhecimento de Deus. Honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas, fazendo o que ela deseja e como ela quer. Tá? Então, Deus exige de nós a humildade, a santidade, a justiça. Tá? Então, a forma como empregamos o nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos com integridade. Jesus, no seu ministério terreno, ele usa uma expressão muito clara quando ele foi interrogado pelos fariseus e pelas autoridades judaicas, que ele não pagava imposto e todas aquelas questões. Daí Jesus, quando ele tomou uma das moedas lá, que tinha a efígie do imperador, tá? Então Jesus ele diz, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso deve ser com alegria e com gratidão. Tá? Então, basicamente, o que ocorre? Se a pessoa que se intitula cristão, salvo e tudo mais, ela não cumpre com os seus deveres sociais, tá? Dentro do Estado estabelecido, que nós temos os nossos impostos, taxas e assim por diante, se ele muitas vezes burla e faz tudo para fugir desses compromissos, o que acontece em relação a Deus? Muitas vezes em relação a Deus ele age da mesma forma. Da mesma forma. E aí nós temos hoje aí a grande síndrome do dízimo, a síndrome das ofertas. Então existem pessoas que acham
que dar oferta, que dar dízimo eticamente não é correto e assim por diante. Mas quando nós olhamos para a teologia da vida financeira, então um dos primeiros princípios que se tem é honrar a Deus, tá? Ou seja, Deus conta com pessoas para a execução da sua obra, do trabalho aqui na terra. Tá? Então a igreja é uma agência de Deus na terra para cumprir alguns propósitos, entre esse a evangelização e algumas ações sociais relacionadas à comunidade em que a igreja local ela está estabelecida. Tá? Então, um dos primeiros princípios é honrar a Deus. Então, se eu sou honesto para com Deus, eu vou ser honesto para com o Estado e honesto para com o meu próximo. Correto? Um outro princípio que nós precisamos levar em conta aqui é o princípio da dedicação ao trabalho. Há aí um dito popular que as pessoas dizem que o trabalho enobrece o homem. Certamente isto exclui atividades ilícitas, tá? Como o tráfico de drogas, prostituição, corrupção passiva, corrupção ativa. E assim, são os termos hoje que os brasileiros estão muito acostumados aí pela mídia, tá? Então, dedicação ao trabalho, mas ao trabalho honesto. Então, a maneira bíblica de termos o nosso sustento é trabalharmos com dignidade, tá? Então, quando nós olhamos isso, trabalhar com dignidade, há pelo menos duas ações, tá? Quanto a isso. Uma é positiva e outra negativa. Tá? Uma das atitudes que nós devemos ter é ser diligente. Tá? Então o princípio qual que é? Então eu tenho que ter os meios de arrecadar ou de ter o valor ou de ter o meu salário, ter os valores monetários. Tá? Então eu tenho que ter isso de maneira honesta, para depois eu administrar de forma correta e justa também. Tá? Então, quando nós olhamos lá em Provérbios, só vamos dar uma lidinha, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo de número 6, e o versículo 6 a 11, ele vai dizer o seguinte, versículo 6, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, o qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco de cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem bem armado. Então ele está colocando aqui que o homem ele precisa ser o quê? Diligente naquilo que ele faz, diligente naquilo que ele faz. Veja só, quando ele coloca essas questões aqui, aquele que trabalha com inteligência, com integridade, com iniciativa, tá? Essas são as atitudes que Deus vem valorizar na vida da pessoa e que a faz reproduzir ou ter resultados benéficos.
o resultado disso, a vantagem disso, é crescimento na carreira profissional, com promoções de cargos, melhores salários e assim por diante. Então, uma pessoa aplicada ao seu trabalho, que não vive de sonhos e desejos, tá, distantes, mas ela se programa e administra os seus recursos de acordo com o que ela tem. E vocês vão perceber, no texto que nós lemos, ele faz um contraponto da diligência, ser diligente com a preguiça. Então ele toma o exemplo aqui das formigas, que dentro do seu instinto, ela sabe as épocas certas para cada ação. A época certa para cada ação. E quanto a isso, o formigueiro, a comunidade das formigas ali, assim podemos dizer, não passará necessidade mesmo nas diversas estações do ano. Enquanto que a preguiça, do outro lado, ela demonstra o que? Indisposição para se fazer as coisas da maneira correta. Vivem dando desculpas absurdas, como diz o texto, há um leão no caminho, há um mal nisso, vou esperar um tempo melhor, e assim por diante. Tá? A consequência do preguiçoso, ele traz para si mesmo a fome ou as necessidades, a penúria. Sofre a vontade de ter e nunca conseguir. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que só desejam, um dia eu vou possuir isso, um dia eu vou ter aquilo, e ele passa a vida só desejando e às vezes perde até o que tem, tá? Por ser negligente, não ser um planejador, por não ter direção, não ter controle com aquilo que ele tem. Então precisa ter muito cuidado com estas questões, com esse princípio aqui que nós aportamos, que é o princípio da dedicação ao trabalho. Tem que haver diligência, tá? Uma outra coisa aqui que se fala que é um dos princípios da integridade e da honestidade. Devemos ser honestos naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós trabalhamos, tá? Então, partindo desses pressupostos, vocês vão perceber que nós precisamos ter meios honestos para ganhar. E quando você ganha, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, a Bíblia diz, reconhece Deus, o Senhor, em todos os seus caminhos, e até nos caminhos financeiros. Existem pessoas que reconhecem Deus em todos os outros caminhos, menos no caminho financeiro, porque ele acha que ele é Senhor de tudo. Tá? Então vai dizer assim, como administrar o dinheiro. Então ele vai mostrar aqui princípios da mordomia cristã. Em primeira instância, ele trabalha aqui que é necessário fidelidade na casa do Senhor, tá? Eu acho muito lindo esse texto de Crônicas aqui, quando Davi, ele desejou construir o templo, porque a arca do Senhor habitava em tendas, no tabernáculo, e ele não pôde construir, mas ele fez algo, ele ajuntou todos os valores, todo o material necessário para a construção que o seu filho posteriormente veio a construir. Então,
ele estabeleceu dentro do Estado de Israel, como rei, ele podia baixar decretos e assim por diante. Ele baixou alguns decretos e que as pessoas deveriam doar parte ao Estado de Israel na época para essas finalidades. E ele também fez as suas doações. E depois ele diz assim, e ainda da minha própria vontade, ele deu muitas outras coisas, porque ele reconhecia. O versículo é bem claro que nós lemos aqui, diz assim, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. E isso eu acho fantástico, esta expressão de Davi. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção, tá? Então eu tenho que estabelecer as prioridades, fazer os investimentos corretos em uma casa, em imóveis, uma boa caderneta de poupança, um outro meio de se poupar, entendeu? Para que nós temos que analisar a trajetória da nossa vida. A trajetória da nossa vida. Eu recordo, quando eu comecei a trabalhar, na época, né? Eu disse, mas para aposentar vai demorar muito tempo e tal. E interessante, eu trabalhei 38 anos, né? 38 anos. E acabei de aposentar recentemente, tá? E com o salário tinha que se fazer alguns investimentos para que se tenha aí uma casa e que tenha também meios ou recursos para suprir as necessidades no restante, nos dias restantes da vida, né? Então, as prioridades são essas, em que eu vou estar aplicando. É por isso que o texto ora diz, por que gastais o vosso recurso, o vosso dinheiro, naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, o esforço de anos a fins naquilo que não pode satisfazer. Estabelecendo prioridades. Às vezes nós vemos na mídia essas pessoas que têm salários astronômicos, né? Principalmente os jogadores de futebol, que fecham contratos astronômicos com cifras aí grandes demais. E quando eles terminam as suas carreiras, aí estão empobrecidos, tá? Filhos espalhados para todo canto e pagando pensões tremendas, ao vulto altíssimas, e muitos, às vezes, até com ordem judicial de prisão e tal, porque não estão honrando. Só estou pegando isso porque é algo que está na mídia, né? Então são pessoas que não estabeleceram prioridades. Agora você vê outros que estabeleceram prioridades e souberam fazer as aplicações corretas, ou seja, aquilo que a Bíblia vai dizer que devemos evitar o endividamento. Tá? Geralmente nós vemos aí nos comentários econômicos, né, que a população brasileira da classe média, classe baixa, está endividada em cartões de crédito, em compras e tal. Isso é falta de planejamento. Às vezes são coisas que você pode passar sem elas e para você equacionar a sua vida financeira. Tá? Então nós devemos ter muito cuidado com essas questões, porque a vida financeira ela repercute na nossa vida moral muitas vezes e na vida espiritual também, tá? Então, em síntese, precisamos conhecer a teologia bíblica a respeito das finanças, que nos ajuda a ter uma vida financeira equilibrada. Em segunda instância, o trabalho, o emprego, a escolaridade, a mobilidade social são meios honestos para se ganhar dinheiro. E por último, precisamos administrar nossos recursos financeiros
sendo fiel ao Senhor, à sua casa e estabelecendo assim prioridades, tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.